Cheguei! Então, gente, hoje eu vou contar pra vocês uma história que é tipo um crime sem solução, mas não é um crime, é um mistério sem solução e é um bagulho realmente muito louco que aconteceu há algum tempo atrás e eu vou contar pra vocês. Imagina você ter dois irmãos gêmeos e você só descobrir quando você tiver 19 anos de idade. Bom, isso aconteceu nessa família. Robert, o David e o Eddie ficaram 19 anos sem saber que eles, enfim, tinham irmãos e que eles eram irmãos e que eles eram gêmeos. Foi mó bololô. E acreditem ou não, esse não é o segredo mais bizarro dessa história. Inclusive, o Netflix fez um documentário sobre essa questão toda e se chama Três Estranhos Idênticos, se vocês quiserem ver mais sobre, mas enfim, cá estou eu pra contar essa história muito louca que aconteceu lá nos Estados Unidos. Então já pega sua pipoca, já prepara o seu miojo, dá um like nesse vídeo e vambora. Isso tudo aconteceu na década de 80, lá em Nova York. Os três nasceram no dia 12 de julho de 1961, lá no subúrbio de Nova York. Eles foram levados para adoção e foram encaminhados para famílias completamente diferentes, e essas famílias não sabiam da existência dos outros irmãos. O primeiro deles era o Robert Shafran, e ele foi adotado por uma família que morava lá em Scarsdale, na cidade de Nova York. O pai adotivo dele era médico e a mãe era advogada, e eles tinham uma condição financeira bem privilegiada. Eles tinham, tipo assim, dinheiro real. Já o outro irmão, Ed Galland, foi pra Long Island, em Nova York também, e o pai dele era professor e a classe dele era média. Ele não era tão rico, mas ele também não era pobre, ele tava ali numa classe média de boinha. O terceiro irmão e o último era o David Kellman. Ele foi adotado por imigrantes e o pai dele tinha uma loja de conveniência. Dos três, ele era que tinha a menor condição financeira de todas. E aí eu acho que vocês já estão entendendo, né, que cada um foi meio que pra uma classe social diferente. Eles botaram um numa classe social alta, uma média e outra na baixa. Cada um tava com um histórico diferente, seguindo a vida normalmente. Eles tinham 19 anos cada um, então, enfim, estavam vivendo coisas diferentes e tudo de boa até então. Só que tudo mudou em 1980, quando o Robert, que ele carinhosamente era apelidado de Bob, então eu vou começar a chamar ele de Bob a partir de agora. Enfim, tudo mudou quando ele foi pra faculdade e aí começou a acontecer umas coisas meio esquisitas. O Bob, ele sempre foi muito tímido, não tinha muitos amigos, e quando ele chegou na Universidade de Sullivan, lá em Nova York, todo mundo tava falando com ele, tipo, cumprimentando ele. Ele foi muito bem recebido, as pessoas chegavam, e aí, como é que você tá? Não. E ele ficava tipo, tô bem, mas a gente não se conhece. Tipo, ele tava sendo cumprimentado e as pessoas estavam conversando com ele, perguntando como é que ele tava, sendo que ele nunca tinha visto essas pessoas na vida. Era tipo o primeiro dia dele na faculdade. Até que as pessoas começaram a chegar com ele e falar, e aí, Ed, como é que você tá? E ele ficou tipo, Ed? Mas meu nome não é Ed. O que vocês estão me chamando de Ed, gente? E aí ele percebeu que já tinha ido longe demais, ele já tinha entendido que tava acontecendo alguma confusão, tinham pessoas que deviam estar, tipo, confundindo ele com alguém. E ele falou, tudo bom, gente? Então, eu não sou o Ed, não. Eu sou o Bob. E as pessoas começaram a rir, como se ele tivesse contado alguma piada. E ele ficou tipo, eu não contei piada nenhuma, não. Eu só não sou o Ed que vocês estão falando que eu sou, gente. Enfim, ele não entendeu nada, não tava entendendo o que tava acontecendo. Falou, então tá bom, vocês querem me chamar de Ed, vão me chamar de Ed, mas eu tô indo pro meu quarto. Foi pra salinha lá que ele ia saber qual quarto que ele ia ficar. Quando ele chegou no quarto dele, um cara bateu na porta e começou a conversar com ele, chamando ele de Ed também. E ele falou, cara, então, tá todo mundo me chamando de Ed, eu não sou esse tal de Ed. E o cara ficou meio chocado, só que ele foi esperto, ele foi mais maroto. Ele chegou e falou assim, você é adotado? E ele falou que sim, e aí o cara falou, então, você é irmão de um amigo meu, porque vocês são idênticos e ele também é adotado. Nisso os dois foram correndo tentar ligar pro Ed, foram pra uma cabine de telefone pra conseguir ligar pro Ed e contar tudo o que tava acontecendo. E o Bob, assim que pegou o telefone, perguntou, qual é o dia do seu aniversário e qual é a agência que você foi adotado? E pra surpresa do Bob, foi dia 12 de julho de 1961, o mesmo dia que ele nasceu, o dia do aniversário dele, então os dois faziam aniversário no mesmo dia. E ele falou que a agência que botou ele pra adoção era Louis Wise, que era a mesma agência que tinha botado ele pra adoção também. Eles entenderam que tinha alguma coisa esquisita aí, tinha um caroço nesse angu. O Bob e esse amigo que tinha descoberto isso tudo pegaram o carro e foram correndo pra... Correndo não, né? Foram dirigindo pra Long Island, que era mais ou menos 2 horas de onde eles estavam. E quando eles chegaram lá
lá, eles finalmente se encontraram, ficaram tipo, oh meu Deus, a gente é muito parecido realmente, somos gêmeos. E não só parecidos, tipo, fisicamente, mas eles tinham os mesmos gostos de musicais, mesmo gosto de comida, enfim, foi tipo, ah, meu Deus, somos irmãos, e felicidade e alegria. O caso acabou indo pro jornal, né? As pessoas ficaram tipo, nossa, como assim que isso tá acontecendo? E várias reportagens tinham a foto dos dois irmãos. E foi aí que o David entra nessa história. O terceiro irmão tava vivendo a vida tranquilamente até que os amigos e familiares dele falaram: tem dois caras iguais a você, que nasceram no mesmo dia que você, foram da mesma agência de adoção. Talvez tu seja o terceiro, né? Ele ficou muito em choque porque os dois eram realmente muito parecidos com ele e ele começou a tentar ir atrás e pegar o contato dos dois pra eles poderem os três conversarem e entenderem o que estava acontecendo. Os três acabaram se encontrando, ficaram chocados com a situação, mas eles ficaram tipo muito felizes, tipo, nossa, nós somos irmãos, nanana. Pareciam três crianças se reunindo. E aí eles descobriram que não só de aparência os três eram muito parecidos, mas os gostos dos três eram iguais também, de várias coisas. A cidade toda estava comentando sobre essa situação, eles participaram de várias entrevistas, talk shows, programas. Inclusive, eles fizeram participação e contracenaram num filme com a Madonna. Enfim, eles estavam mega conhecidos e famosos por causa desse bololô todo. Eles não queriam mais se separar, decidiram que iam morar juntos. Eles abriram um restaurante chamado Triplets, que começou a fazer muito sucesso porque todo mundo queria ver os três juntos lá. Tipo, de fato era uma coisa muito incomum e as pessoas estavam chocadas. Eles estavam tão felizes com esse reencontro que eles nem pararam pra pensar, tipo, gente, como é que isso aconteceu? Só que os pais de todos eles estavam querendo saber e entender a situação e por que a agência tinha enganado, porque eles não faziam ideia que, enfim, eram três, eles foram enganados falando que era um só e aí, enfim, todos os pais foram na agência pra tentar descobrir mais sobre essa situação. E a resposta foi a seguinte: nós tivemos que decidir esconder essa informação pra não dificultar a adoção, já que seria mais complicado arrumar um casal que fosse aceitar adotar 3 crianças de uma vez só. Só que todos os pais falaram, a gente teria aceitado os 3, a gente, enfim, eram uns trigêmeos, a gente teria pego os 3 de uma vez. Mas já que a situação já tinha sido feita, não tinha muito o que fazer, eles só, tipo, ok, né, já vivemos 19 anos da nossa vida assim, vambora. Só que eles começaram a suspeitar mais ainda que tinha alguma coisa por trás disso, que não tava tranquilo, não tava normal e tinha mais coisa por trás. E de fato tinha, e é por isso que esse vídeo tá aqui nesse canal, né, porque tinha que ter acontecido alguma coisa esquisita. Eles contrataram o escritório de advocacia mais famoso, assim, de Nova York pra ajudar a entrar no caso e tentar entender o que aconteceu, investigar de fato, até que uma coisa esquisita aconteceu. Do nada, um belo dia, o escritório de advocacia liga pra eles e fala: então, a gente tá tendo algumas questões aqui, a gente não vai entrar muito em detalhes, mas a gente não vai poder fazer parte desse caso e é isso aí. Um beijo, um abraço. Tipo, do nada, os caras que tinham falado sim, a gente vai entrar no caso, tudo bem, vambora, falaram não, a gente não vai poder entrar nesse caso, aconteceram umas complicações aqui, não tem muita explicação, mas não vai rolar. Enfim, esquisito no mínimo. Passaram-se 10 anos disso tudo, os irmãos continuavam grudados, moravam perto, eram vizinhos, tinham um restaurante, a vida era feliz e alegre. Só que foi então que tudo vai dar uma reviravolta, porque no início dos anos 90, um jornalista chamado Lawrence Wright começou a escrever uma matéria sobre esses 3 irmãos. Ele estava fazendo uma reportagem para aquela revista The New Yorker, falando sobre esse caso curioso desses trigêmeos, só que ele falou o seguinte, que nas pesquisas que ele tinha feito, tinha um artigo científico que podia mudar toda essa história. Ele falou que, na verdade, esses trigêmeos estavam participando de um estudo científico secreto, que, tipo, ninguém podia saber, mas ele tinha descoberto, e que, de fato, eles tinham sido separados na maternidade de propósito, colocado em famílias, assim, diferentes de propósito, para fazer um experimento científico. E a partir do momento que eles descobriram sobre esse estudo que estava sendo feito dentro da vida deles de maneira ilegal, que eles não estavam de acordo com isso, tudo mudou. O estudo em si era para saber o que mais interferia no desenvolvimento do ser humano, se era genética ou se era o ambiente que ele estava sendo criado. Nossa, isso não é muito bizarro, isso é muito coisa de filme. Depois de eles saberem disso, eles entenderam algumas coisas que aconteciam na infância deles que eles não faziam ideia do porquê. Eles periodicamente recebiam visitas de pessoas desse grupo de adoção que aplicavam vários testes de conhecimento e de desenvolvimento neles. E os pais sempre ficavam tipo, ok, de boa dessas pessoas virem lá, porque essas pessoas que chegavam pra fazer esses estudos falavam que era a agência de adoção que mandava pra fazer um estudo sobre pessoas e crianças adotadas. Só que na verdade não, era só tava acontecendo com esses 3. A grande verdade é que eles estavam estudando e comparando como cada um tava crescendo e se desenvolvendo em lares diferentes. Olha que doideira. Mas enfim, o responsável por esse estudo foi um psicanalista e um psiquiatra chamado Peter Neubauer. Ele começou a desenvolver esse estudo nos anos 50.
50. Enfim, na mesma época que eles descobriram sobre isso tudo, eles começaram a se desentender. Algumas diferenças de valores e éticas começaram a meio que interferir na convivência deles e eles começaram a brigar. E aquele clima todo de família feliz que se reencontrou começou a acabar. Enfim, o Bob largou o restaurante e os outros irmãos se sentiram, tipo, mega atraídos, mas continuaram trabalhando dentro do restaurante que eles tinham. Só que o Ed começou a ter comportamentos, assim, muito esquisitos. Ele tava tendo vários altos e baixos, picos, assim, absurdos de raiva e de agressividade. E a família dele começou a achar isso muito esquisito e levou ele no médico. Ele ficou internado por algumas semanas, foi diagnosticado com bipolaridade e depois ele voltou pro trabalho e continuou trabalhando no restaurante normalmente. Até que um dia o David estava lá no restaurante já como mais um dia comum e o Ed não aparecia de jeito nenhum, ele não tinha ido. E como eles eram vizinhos, enfim, eles moravam muito perto, o David resolveu ligar pra mulher dele e falar: então, amor, tudo bom? Vê se o Ed já saiu de casa, se ele já tá vindo pro trabalho, não sei o que, vai lá na casa dele e confere. E ela falou: então, eu acho que ele não foi não, porque o carro dele ainda tá na garagem, então eu acho que ele só não acordou. Aí ele falou assim: tá, então vai lá na casa dele e tenta acordar ele, tenta ver o que aconteceu. Chegando lá, ela abriu a porta e ela descobriu por que o Ed não tinha ido trabalhar naquele dia. Ela viu o corpo dele jogado no chão e com uma poça de sangue enorme em volta e ela percebeu que ele tinha tirado a própria vida dele. Enfim, no final das contas, até hoje esse estudo não foi publicado, esse estudo que, enfim, mexeu com a vida e com várias coisas dessas 3 pessoas e dessas 3 famílias em si. O Peter, que foi o psiquiatra responsável por essa doideira toda, em uma entrevista falou sim que ia publicar, só que alguns meses depois dele ter dito isso, ele acabou falecendo e não publicou o artigo. A pesquisa foi para a Universidade de Yale e eles restringiram o material até 2066, então o mundo só vai ter acesso a todo esse material de estudo da vida desses 3 só em 2066. Só que o mais bizarro é que até hoje ninguém sabe por que tem tanto mistério em volta desse caso, por que esses estudos não são liberados, por que as pessoas não falam sobre e não é, tipo, divulgado isso tudo. Depois disso, outros gêmeos também acabaram se encontrando e descobriram que esse estudo não foi feito só com esses 3, tem várias pessoas, tipo, em volta do mundo e ao redor do mundo. E tem gente que descobre e tem gente que não. E o mistério desse caso vai continuar até 2066 e eu não sei se estarei plena e se lembrarei nem se estarei viva para tal evento. E alguém, se um dia estiver perto de 2066 e ver esse vídeo, fique feliz, porque você vai saber de muita coisa que eu, por exemplo, não vou saber. Mas enfim, me deixe saber aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história, qual foi a parte mais louca, o que você faria se você descobrisse 2 irmãos diferentes e novos que você não fazia ideia de que existiam. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, minhas redes sociais vão estar aqui embaixo e é isso. Um beijo, fiquem com Deus, fui!